Falei que era rapidinho, nosso programa já está de volta e vamos falar agora com a doutora Verusca Gendov, nossa psicóloga, sobre desapego e rejeição. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Eu sempre vou estar aqui com você. Adoro, a gente adora, viu? E você aí de casa já sabe, para participar com a gente, se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar a sua experiência com a gente, é muito fácil. Manda para a doutora Verusca que ela responde tudinho. Participe através do Facebook, facebook.com/nosso PGM, facebook.com/nosso PGM. Se tiver alguma dúvida ou quiser contar a sua experiência sobre algum tipo de desapego ou rejeição que você teve, você pode escrever também através do Instagram, pode escrever para mim que eu passo para a doutora Verusca, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6, ou então você pode ligar e participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Se você ficar com vergonha de falar ao vivo com a gente, não se preocupe, tá bom? Você pode passar sua pergunta, sua experiência para nossa produção, que eles anotam também. Vamos lá, doutora Verusca, para a gente começar, o que é o desapego? É interessante, né? Hoje em dia se fala tanto das relações sociais, das relações afetivas, principalmente questões afetivas, o quanto as pessoas projetam o príncipe encantado, a princesa, e de repente você descobre que a pessoa com a qual você colocou tanta expectativa, essa pessoa te frustrou. E que não era o príncipe que você imaginou que seria, não era a princesa que imaginou que seria. E de repente você precisa fazer uma escolha. Eu preciso me desapegar dessa pessoa, eu preciso me desapegar dessa imagem que eu criei daquela pessoa, o que eu queria que ela estivesse, né, ela apresentasse ali. Então eu preciso tirar de dentro do meu coração essa pessoa que eu criei essa expectativa, né? Verdade. Essa pessoa que eu imaginei dentro de mim. Então desapegar é arrancar, é tirar de dentro do seu coração aquela imagem que você criou da pessoa, aquela personagem que você criou dentro de você. Então, eu vejo que hoje, por conta da carência, as pessoas têm uma dificuldade, assim, absurda de se desapegar do perfil do personagem que muitas vezes a gente cria para as pessoas. Verdade. Então, não é a pessoa necessariamente, é aquilo que eu imaginei dessa pessoa. Então, eu quero de todo jeito que aquela pessoa que eu acabei de descobrir que não era quem eu imaginei que fosse, que ela se torne. Então, eu começo a querer acreditar que ela é daquele jeito e ela não é. Às vezes pode ser o comodismo também, doutora? É carência, né? Carência, mais carência? É carência. As pessoas, elas apresentam um medo muito grande. Quantas e quantas pessoas em casa, nesse momento, com medo de se sentir sozinhos, de não casar, de não ter uma pessoa do seu lado. Então ela prefere ficar aprisionada com aquela pessoa que não é muitas vezes uma pessoa adequada, não é uma boa pessoa. Às vezes tem pessoas que são ruins, Jéssica. Mas a pessoa está ali do lado sofrendo para não desapegar daquele perfil que ela queria que o outro tivesse. Verdade. Então desapegar é se desfazer, é você finalizar um ciclo na sua vida, é você finalizar um processo emocional para que você possa se preparar para o próximo processo emocional. Mas hoje em dia as pessoas apresentam uma grande dificuldade de desapegar, literalmente, né? Sim. Doutora Verusca, existem várias formas de desapego. A gente falou na questão do relacionamento, mas os objetos materiais também, sim, as pessoas podem às vezes querer se desfazer de alguma coisa material, sim, por lembrar uma pessoa ou de repente para acabar com aquela compulsão de guardar vários objetos. Existem várias formas? Perfeita a tua colocação. Você sabe que às vezes essa questão afetiva ela é estendida através de objetos. Então a pessoa pega aquele objeto e fica imaginando a pessoa, porque essa pessoa me deu de presente. Então ela transforma aquele objeto como uma extensão afetiva, né? Mas tem pessoas que também apresentam uma dificuldade muito grande de dividir aquilo que elas apresentam, aquilo que elas têm. Então não conseguem dividir pessoas, não conseguem dividir animais de estimação. Tem gente que é ciumenta até com animal de estimação. É verdade. Tem pessoas que não conseguem emprestar nada, não conseguem emprestar roupa, não conseguem emprestar nada porque tem dificuldade de entregar algo que é seu, é bastante egocêntrico isso, para uma outra pessoa. Então tem gente que é mais egocêntrica, que gosta de tudo, aprisionar tudo, gosta de tudo próximo, gosta de manipular tudo, controlar tudo. Então são pessoas que são mais difíceis de desapegar. E tem o carente, como eu disse, que se entregar aquilo que é importante para ele ou aquela pessoa que é importante para ela, parece que vai ficar um vazio.
E a pessoa não sabe lidar com esse vazio, então se desespera. Então qualquer coisa parece que você está perdendo algo assim muito grande. A gente pode falar, doutora Verusca, que o desapego, ele então significa a pessoa ter equilíbrio emocional? Desapegar sempre pode ser algo bom? Sim, é você entender que o ciclo foi completo e que você precisa mudar de etapa. E para mudar de etapa a gente tem que se desfazer da etapa antiga, né? Em tudo na vida, gente. Se você de repente está infeliz no seu trabalho, você fechou o ciclo ali, mas quantas e quantas pessoas com medo de desapegar, com medo de começar algo novo, com medo de começar um novo trabalho, ficam ali sofrendo para não desapegar. Então, quando você percebe que encerrar aquela etapa vai ser importante para você ter esse espaço e assimilar uma nova etapa, aí você começa a ver que é interessante. Hoje, eu percebo que muitas campanhas de desapego acontecem nas redes sociais para acostumar as pessoas a se desfazer daquilo que você nem usa mais, nem tem mais interesse, mas você fica pegado com as lembranças que aquilo te traz. E hoje, algumas pessoas conseguiram, por conta disso, perceber que desapegando de algo que não é mais utilizado, eu posso trazer algo novo que eu vou utilizar. Algo novo e ainda ajudar o próximo, né? Sim. Principalmente quando a gente está falando de bens materiais. Por que não? Sim. Ficar acumulando um monte de vestido, um monte de sapato. Você sabe que você não usa, doa para alguém, doa para uma instituição. Você vai estar fazendo melhor para você e para a pessoa. Por outro lado, tem uma outra situação que também é preocupante, de pessoas que querem se acostumar a não se apegar a outro ser humano. E aí tem pessoas que não criam vínculos nenhum. Eita. Então, o outro se apaixona por ela, mas ela não cria vínculos. Ela não quer, entre aspas, se apegar. Então, isso também é um ponto importante para quem está em casa. Será que isso, doutora, é o que as pessoas às vezes confundem? Porque desapego, descarte... Elas são parecidas, mas têm significados diferentes. Exatamente. E algumas pessoas se confundem aí, então... A gente tem que pensar no vínculo. 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 Eu acho que fica mais fácil para você que está em casa entender o significado total do desapego. Quando você imagina o vínculo que aquele processo traz para você. Então, se você tem uma vontade de se relacionar seriamente, socialmente ou afetivamente, você quer criar um vínculo de amizade com seus amigos ou um vínculo afetivo com quem você quer buscar um relacionamento sério, certo? Isso é você se apegar a um vínculo no sentido de você criar relações de vínculos emocionais. Agora, quando você cria um vínculo exagerado, é um apego. Eu estou substituindo alguma coisa, uma carência, uma outra situação, por um apego exagerado. Agora, se eu também não quero criar vínculo nenhum, então eu tenho um problema com a criação de vínculos, então eu me desapego demais a tudo. Eu não dou importância, eu não crio vínculo com nada. Todos os pontos que são extremos, nós precisamos prestar atenção. Eu fico muito preocupada quando alguém diz pra mim, olha, eu sou uma pessoa agora segura, eu não crio vínculos com ninguém. Opa, tem algo errado aí. Não é segurança, né? É uma questão de vida. É verdade. Uma coisa é você prestar atenção quais são as pessoas que você está escolhendo para criar um vínculo. Boa. Outra coisa é você ter um bloqueio com qualquer processo de vínculo. Então, tudo na vida tem que ter um jogo de cintura, um equilíbrio para você poder viver. E tudo que é extremo já tem um alerta aí que tem algo errado. Eu acho que principalmente na questão de amizade, de relacionamento amoroso, tem gente que acaba confundindo esse desapego com liberdade, né? Não, porque eu deixo meu namorado ou meu marido sair com os amigos, ele tem o espaço dele, a parte de se sentir mais livre. Aí tem aquelas pessoas também que não estão nem aí. Então, até nessa questão de liberdade, desapego, a pessoa tem que ter um pouco mais de controle. Sim, precisa, né? É necessário. Quando você tem um relacionamento sério, a sua vida foi planejada a dois. Então, é lógico que os seus planejamentos, que a sua vida vai precisar seguir dessa forma, onde você, claro, que vai ter o respeito com o espaço individual de cada um, porém, esse respeito ao espaço, à liberdade, tem um limite. Se você é uma pessoa que tem um relacionamento sério, você não pode ficar abandonando a pessoa do seu relacionamento porque você tem que ter uma vida com os amigos. Acho que equilíbrio, claro que a gente precisa avaliar cada situação, mas o que preocupa são as extremidades. Não, eu não vou planejar nada com você porque eu tenho que sair meus amigos, porque eu tenho futebol, porque tenho... Eu acho que isso já acaba respondendo a Aline Fonseca, do Rio Grande do Sul, que ela fala exatamente disso. O desapego no casamento, ele pode demonstrar falta de interesse, falta de compromisso?
Tudo, então, é questão de equilíbrio, né? Ou de exagero, então. Quando um casal se propõe a um relacionamento sério, Jéssica, o casal tem que sentar e conversar. Quais são os seus limites? Quais são os meus limites? O que eu tolero num relacionamento sem me machucar? O que você tolera sem se machucar? E claro que o que é mais importante num relacionamento é tentar trabalhar a imagem do outro e esse companheirismo, esse trabalho em conjunto que é necessário no casal. Agora, se eu sempre estou priorizando outras coisas ao invés do casamento, eu sempre coloco qualquer outra coisa na gama de importância que o meu casamento não tem, então não é só um desapego, né? Tem um desamor aí. As pessoas quando se amam, elas se priorizam. Elas querem fazer as coisas juntas. Elas querem construir uma história. Como é que cada um de casa tem construído sua história afetiva? Verdade, tem que refletir sobre isso. E como que a pessoa que tem dificuldade de se desfazer das coisas, ou às vezes das pessoas, de aceitar e praticar o desapego, elas podem começar a agir? Sim, a primeira coisa que você precisa pensar, se você de repente está se perguntando em casa, mas eu tenho muita dificuldade de me desfazer das coisas ou de me afastar das pessoas, mesmo sabendo que elas são tóxicas para mim, a primeira coisa que você tem que fazer é o quanto você se ama, você tem que refletir sobre isso. Porque para você ser desapegado de algo que já não te tem o mesmo peso, não tem a mesma importância, eu preciso colocar peso na minha importância. Quais são meus valores? Como é que eu estou sendo tratada nessa relação social? Como é que eu estou sendo amada nessa relação afetiva? Como é que é a importância que me é dada no meu ambiente de trabalho? Qual é a qualidade de vida emocional, psíquica que eu preciso para sobreviver? Essas coisas valem o preço? Essas pessoas valem o preço? Verdade. Doutora Verusca, chegou uma participação aqui no Facebook da Maria Cristina Galino, ela aqui de São Paulo, capital. Ela pergunta assim: o apego, ele pode afetar a saúde física e mental? Sim. Tudo aquilo que você se prende demais, você coloca muita força, Jéssica, porque você quer respirar outra pessoa ou um objeto o tempo todo. Quando você é muito preso, você é muito tenso, você está criando em você determinadas resistências que te trazem, sim, um desequilíbrio emocional, às vezes doenças psicossomáticas, porque você é preso, você é uma pessoa que não vive a liberdade de amar de uma forma adequada, de vivenciar as coisas de uma forma adequada. Então, essas pessoas, elas tendem a desenvolver processos musculares, processos ósseos, problemas de saúde, quando a gente pensa em questões psicossomáticas, problemas de pele, porque eu sou tão tensa que eu tenho uma agressão ao meu organismo. E emocionalmente, o meu desgaste pode criar um perfil mais depressivo, porque eu fico naquele movimento emocional ali aprisionado. E por conta disso, eu vou adoecendo. Então, se você quiser ter uma vida saudável, você precisa se colocar num plano especial, se amar primeiro, cuidar dos seus processos emocionais, cuidar das pessoas que você ama e tomar muito cuidado com as pessoas que te fazem mal. Verdade. Outra coisa que é interessante, a questão da rejeição. As pessoas confundem muito, às vezes, a questão do desapego com rejeição, porque pensa que desapegar é rejeitar. Boa, verdade. Gente, desapegar não é rejeitar o seu processo emocional, não é rejeitar a sua história. Na verdade, rejeitar é eu não querer. Não é eu me desapegar. Desapegar é um processo. Eu finalizei um ciclo, eu vou começar outro ciclo. Agora, quando eu conheço uma pessoa e percebo que aquela pessoa me faz mal e eu rejeito isso porque eu não aceito, a minha essência não aceita ser maltratada, eu estou rejeitando aquilo que eu não quero para minha vida. Então, além do ciclo ser finalizado com desapego, eu não estou aceitando ser tratada de uma forma inferior ao que eu mereço. Tá certo. Agora, tem pessoas que também nos rejeitam, porque ninguém é obrigado a nos amar. Verdade. Também tem isso, gente. É difícil, né, a rejeição. Principalmente quando a gente está disposto a gostar, amar daquela pessoa, você se sente muito magoado e realmente, eu acho que a palavra é essa, é rejeição. E daqui a pouco a gente já entra mais nesse assunto, doutora, porque a Bárbara Silva de Jundiaí, São Paulo, mandou uma perguntinha. Praticar o desapego em relação ao outro pode ser visto como respeitar a sua individualidade? Olha, todos nós temos o nosso espaço, né? Mas o desapego, ele está muito mais ligado ao nosso processo, não ao nosso espaço especificamente. Então, se eu tenho um espaço,
eu vou assimilar tudo aquilo que eu quero naquele espaço. E se eu quero me desapegar é porque eu já não vejo aquele processo como parte do meu espaço. Não quero mais aquilo. Né? Então eu fiz uma escolha. Agora, às vezes, essa escolha é dura, Jéssica. Porque para eu abrir mão de alguma coisa, eu tenho que ter certeza que tem algo que eu vou buscar que é muito além daquilo que eu tenho. É um novo processo, eu estou abrindo uma nova história. E nem sempre a gente acorda igual todos os dias. Às vezes a gente busca coisas diferentes todos os dias, mas às vezes a gente não quer mudar. Parece que a gente não quer amadurecer, porque amadurecer dói, gente. Dói mesmo. Dói, é difícil, mas é maravilhoso quando a gente sabe se desenvolver e amadurecer. Verdade. Faz assim, doutora Verusca, a gente já falou um pouquinho mais de desapego, ainda falta rejeição. Enquanto isso, ó, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. A doutora Verusca continua com a gente. Calma, gente, ela não vai sair daqui. Então, se eu fosse você, eu aproveitava e já mandava a sua pergunta. Se você ainda quiser mandar alguma pergunta sobre desapego, não tem problema. Sobre rejeição também, o Facebook você já conhece, facebook.com/nosso PGM. Tem também o Instagram, @JessicaNunes_6. Então aproveita o intervalo, já liga pra gente e deixa a sua pergunta ou compartilha a sua experiência, assim como nossos outros telespectadores. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque hoje ainda tem nosso tour, você não vai perder. É rapidinho. Voltamos, nosso programa está de volta e a doutora Verusca Lindov, nossa psicóloga, já continua aqui com a gente. Vamos continuar então agora o nosso bate-papo sobre desapego e rejeição. A gente já tem participação do Facebook, viu? O Edson Bonfim, de Ouro Fino, Minas Gerais, falou aqui pra gente que o programa tá impecável, tá curtindo muito. Obrigada, Edson, obrigada. Doutora Verusca arrasa, né? Também, verdade. Ele falou assim, doutora, o meio virtual faz parte dessa armadilha de desapego e rejeição. Se não souber usufruir, claro. Mas muita gente exagera. E aí fica a questão, como desapegar-se de um mal necessário? De um mal necessário? É interessante a colocação dele sobre a questão do apego à internet, às redes sociais, né? Eu entendo que tem algumas pessoas que criam um hábito de dar aquela fuçada na vida do outro, de repente pesquisar a vida do outro. Enfim, a rede social ela tá aí para isso, para mostrar muitas coisas. Porém, algumas pessoas criam o hábito e depois para você desacostumar de algo que você condicionou o seu cérebro é muito difícil. Então tem gente que hoje se atrapalha inclusive com horários, se atrapalha com rotinas porque não consegue fazer a sua rotina sem dar aquela olhadinha na rede social, sem interagir com rede social. Veja, eu não acho que a gente tem que ser contrário a nada disso, mas nós precisamos tomar cuidado. Quais são os focos que você tem que trabalhar todos os dias? Quando você acorda, você tem algo, uma meta a cumprir. E se a rede social está tirando você disso, então está na hora de você começar a criar um novo hábito. Então, eu não vejo uma necessidade da gente se apegar a um mal necessário. Perfeito. O mal não é necessário, né? Mas nós aprendemos a lidar com as coisas que são ruins. Ou driblando cada uma delas, ou criando novas possibilidades. Por que eu tenho que ficar preso a alguma coisa que me faz mal? Verdade. Você sabe que tem pessoas que me dizem isso? Ah, mas eu não consigo viver sem meu relacionamento, sem meu namorado, sem minha namorada. Ela é um mal necessário na minha vida. Não, gente. Se você está planejando um casamento, você tem que ver que isso não vai melhorar num casamento. Não é um mal que você tem que carregar necessariamente para você. Tem muita gente que hoje está casado porque tinha esse pensamento. Boa. Então, pera lá, se você está convivendo, o que é o namoro? O namoro é para você conviver, para você conhecer e saber se é esse perfil emocional que você quer conviver do seu lado. E se essa pessoa está te trazendo algo ruim, um mal, está te trazendo um prejuízo, esse relacionamento afetivo ele tem que terminar antes que se torne um noivado e um casamento. Verdade. E não vem com essa desculpa que é um mal necessário. Não, gente, não tem nenhum mal necessário. A gente tem que aprender a conviver e a resolver os conflitos da nossa vida. Sabe de tudo, viu? Sabe de tudo, doutora Verusca. E chegou mais uma participação aqui também, enquanto a gente estava no intervalo, da Renata Oliveira, lá de Tuverava, São Paulo. Ela disse o seguinte: sou muito apegada na minha mãe, sou casada e tenho 2 filhos. Eu e minha mãe moramos em cidades diferentes. Sofro muito com isso, em ficar longe dela. E isso incomoda também o meu marido. Ela fala dessa relação de apego que ela tem com a mãe dela.
Olha, você sabe que eu não colocaria o nome apego, porque quando você fala de mãe e filho, pai e filho, você está falando de vínculo familiar. E se tem algo aqui nessa terra, pensando aqui na terra, né? Nós temos, lógico, quem tem fé e tem um vínculo com Deus, tem um vínculo espiritual, é uma outra situação. A gente está falando aqui na terra. Aqui na terra, o vínculo familiar é fortíssimo. Eu acho que é o principal vínculo afetivo entre as pessoas, é a família. Por isso que nós vemos hoje em dia as famílias serem tão atacadas como tem sido. Verdade, né? doutora. Então, que lindo que você tem um vínculo tão maravilhoso com sua família. Que lindo que você é uma pessoa normal, que você sente saudade, que você queria estar perto, você vive longe da sua família. Pelo que eu entendi, ela vive em outra cidade. Vive em outra cidade. Então, é importante ter essa compreensão de que o vínculo que ela tem com mãe, talvez com família, com irmãos, com pai, é extremamente importante. Mas como que o marido dela, ele pode lidar com essa situação? Ela ajudar ele a lidar com essa situação? O que acontece em muitos relacionamentos, Jéssica, é que às vezes um dos cônjuges, às vezes o marido, às vezes a esposa, tem muito ciúme dessa relação, desse vínculo com a família. E às vezes se sente em segundo plano. Tudo isso tem que ser conversado. Olha, eu quero você em primeiro plano porque você é minha esposa, mas por que não também estar próximo da família dela? Porque uma coisa eu vou dizer para você que é esposo ou esposa, se você quer ver a pessoa que você ama feliz, você precisa fazer com que ela conviva bem com aqueles que ela ama, que é a família, muitas vezes pai, mãe, irmãos, primos e por aí vai, as pessoas que têm família, né? Agora, ficar disputando amores que são diferentes, do amor de um homem com uma mulher é uma outra situação, é um amor especial. Perfeito. Também. Você montou sua família, que é a família nuclear principal, mas você não pode cortar vínculo com o restante porque você montou sua família. Verdade. Quando você casou com um pacote, caro amigo. Boa. Essa eu tenho que te contar, você casou com um pacote, então entenda sobre a distribuição de afeto com a sua família. Doutora, eu já vou ler daqui a pouquinho outra pergunta que chegou no nosso Facebook, mas eu vou intercalar também com as que chegaram do telefone. Tá. Então eu vou pedir para colocar na tela, por favor, o pessoal já redigiu. Vamos ver qual perguntinha vem por aí. Pode colocar na tela, por favor. É a Maria Rodrigues, do Rio de Janeiro. Estou divorciada há 30 anos e só me envolvi com alguém recentemente. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas me priva de coisas que sempre fazia antes. Estou cansando disso e preferindo a vida de solteira. Estou errada? Olha só, você não está errada. Porque se uma pessoa é maravilhosa, ela precisa, para ser maravilhosa, precisa entender que você tem vínculos, que você tem uma vida, que você tem várias características que são apresentadas no relacionamento, que fez, inclusive, com que essa pessoa amasse você. Perfeito. Essa pessoa te ama porque você apresentou características importantes. Agora, o que a gente precisa tomar muito cuidado é que as pessoas, às vezes, que são ciumentas demais e querem te privar de tudo, é porque elas têm problemas. Elas associam a sua vida, a sua característica, elas gostam de você, mas elas associam suas ações com algo negativo que elas viveram. E elas, às vezes, transferem esse processo para outra pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que já vivenciou uma situação e foi traída. Às vezes, ela projeta tudo isso no novo relacionamento como se o outro relacionamento fosse trair também, como se o outro relacionamento fosse causar algum problema. Então, quem disse que tem que acontecer de novo? Mas tudo isso tem que ser muito conversado, Jéssica. Quando eu olho para uma pessoa, eu vou interpretar as ações, as atitudes daquela pessoa mediante ao que eu vivenciei, mediante ao que eu vivi, mediante ao que eu tenho na minha memória registrado. Então, às vezes, a dificuldade do outro, por conta de tudo que vivenciou, é transferida para aquele que nem sabe o que está acontecendo. Verdade. Não pode ficar comparando, né, doutora? Então, o que eu costumo dizer nessas situações, converse, sente com ele, converse, diga, olha, eu amo você, você é maravilhoso, nisso, mas tem um problema. Isso daqui pra mim eu não consigo administrar. Se eu tiver que terminar um relacionamento por conta disso, eu vou terminar porque a minha privacidade eu não posso mudar. Agora, se você tem alguma dificuldade, será que tem alguma problemática que faz você se sentir assim? Eu te ajudo. Vamos crescer juntos, mas não vamos insistir nesse ponto, porque esse ponto é ruim. Tem que jogar sinceridade, né? Tem que jogar, porque se você quer um relacionamento sério, você tem que se colocar já num primeiro momento, porque senão você se torna escravo e aí não vai ser bom. Resposta dada, vamos à nossa próxima participação, que o pessoal já escreveu também, pode colocar na tela, por favor. É o José Orlando, de Paulo Afonso, Bahia.
Rejeitei uma pessoa, mas continuo gostando e pensando nela. Quando a encontro, volto a rejeitá-la. Uai, o que posso fazer para mudar essa situação? Olha só, José, interessante a pergunta dele. O problema não está no sentimento que ele tem pela pessoa. Ele gosta da pessoa, mas quando ele está próximo dessa pessoa, ele rejeita. Por que essa pessoa está rejeitando? Por que o José está rejeitando? José, você está rejeitando porque você está com medo de um novo relacionamento. Você está com medo de uma nova situação. Você está com medo de um novo processo emocional. Talvez você tenha no seu histórico alguma situação que não foi muito bacana, alguma coisa que aconteceu que foi negativa. E você está com medo de sofrer, mas você sente falta da pessoa que você gosta hoje. Então, que tal fazer uma reflexão, pensar nesse passado e tentar resolver o que causa esse medo em você? Porque o problema vai ser resolvido com você e não com o outro. Você não rejeitou a pessoa, você está rejeitando a situação. Então, para restabelecer isso, você precisa fazer aí uma reflexão e tentar trabalhar isso. Se você não conseguir trabalhar emocionalmente, sozinho, busque a ajuda de um profissional, que eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Perfeito, doutora. Agora vamos à participação do Josiel Groskovski, de Irati, Paraná. Ele conta pra gente o seguinte: eu não consigo me desapegar de alguns objetos que tenho, como por exemplo alguns sapatos que estão furados e não consigo jogar fora para eu comprar outros. O que faço? Olha, é importante você refletir que significado você colocou nesses sapatos. Esses sapatos, eles não são apenas um objeto para você. Eles significam alguma proteção para você. Eles têm um processo de valor com você. Então, por que esse valor é tão alto? Por que esse medo, essa sensação de ansiedade só de pensar em me desfazer é tão alta? Talvez tenha algum histórico aí emocional de algum processo traumático, algo de valor que realmente tenha no processo emocional dessa pessoa, que o fato de se desfazer do sapato se desfazer da sua história. Então, busque alguma informação na sua história que tente explicar isso. Como é que era a sua relação com sapatos quando era criança, quando era adolescente, alguma história familiar. Talvez tenha algum processo traumático, que é mais comum ter acontecido. Perfeito. Doutora, voltando um pouquinho no caso da rejeição, a gente às vezes fica confuso na questão: eu devo ou não aceitar ser rejeitado? A gente deve realmente aceitar? Vai fazer melhor? Olha, isso faz melhor para a pessoa? É muito bacana a gente pensar assim, porque quando eu rejeito alguma coisa ou alguém, eu já tenho que perceber de cara se eu estou rejeitando o ser humano, eu estou rejeitando a pessoa que está na minha frente, ou eu estou rejeitando uma situação, como agora a do José. Eu tenho medo de um novo relacionamento e aquela pessoa me traz essa sensação, então eu vou rejeitar a pessoa para não ter que pensar em me relacionar de novo. Agora, se eu olho a situação e percebo que aquelas características não são características que eu interpreto algo que eu busque, que eu queira, eu estou rejeitando porque eu não tive uma empatia, eu não tive uma aproximação, eu não consegui criar um histórico de vínculo ali que pudesse justificar a minha aproximação. E nós temos que entender, gente, que nós não vamos agradar todo mundo, que nossas características não são específicas para você ou para o outro, são para aqueles que conseguem me interpretar. Então tem pessoas que vão gostar da Verusca, tem pessoas que não vão gostar da Verusca. Verdade. E Jesus Cristo agradou todo mundo, gente. Então por quê? Porque as pessoas, elas leem, elas interpretam. As pessoas olham para você, Jéssica, e elas vão te interpretar na medida daquilo que elas têm. Então elas vão criar um valor, uma percepção, elas vão criar uma expectativa, elas vão pensar alguma coisa. E tudo isso faz a pessoa querer ou não essa convivência. Agora, para você que é rejeitado, veja bem, talvez o que está sendo rejeitado não é você, é a interpretação que tem de você. Perfeito. E eu não preciso ficar batendo ali, não, você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Não, gente. Nós precisamos, claro, ser amáveis, precisamos criar vínculo, precisamos mostrar quem somos. Se eu tenho um número alto de rejeição, então eu tenho que rever qual é o estímulo que eu estou oferecendo para criar essa rejeição. Boa. Mas se eu tenho uma porcentagem pequena de pessoas que me rejeitam, é plenamente natural. Nós não vamos agradar todo mundo. Perfeito. Mas a nossa essência precisa ser refletida.
Doutora Verusca, tô amando o nosso bate-papo, não vai dar tempo da gente colocar as outras questões aqui, mas amei, aprendi muito, amei suas dicas também. O importante é isso, a gente vê que precisa de uma ajuda, se a gente não consegue se ajudar, vai atrás de um psicólogo, pede ajuda que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Por isso, você aí de casa que ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto, é muito fácil, você pode anotar os contatos da doutora Verusca, nossa psicóloga mais que expert em todos os assuntos relacionados aos sentimentos, às emoções. Então, para você que ficou interessado, o contato da doutora Verusca, vou passar o telefone de contato para vocês, é o 0 operadora 11 982490073, 982490073, o código de acesso é o 11. E tem também o canal do YouTube da doutora Verusca, que faz o maior sucesso, gente, adoro. É só você digitar lá, DRA Verusca, de doutora abreviado, doutora Verusca abreviado, DRA Verusca, onde você encontra outras informações também. Doutora, muito obrigada, agradeço desde já a sua participação. E você sabe, né, que a RIT é sua casa também. Eu que agradeço, eu amo demais todos aqui da RIT, um abraço especial para todos vocês. E eu espero vocês lá no meu canal, doutora Verusca, eu falo muito sobre rejeição, é só me procurar. É verdade, além do canal da doutora Verusca, você pode também acessar o canal da RIT TV e reassistir o programa de hoje, que eu tô vendo que o pessoal tá curtindo. É só você se inscrever no canal. Você se inscreve no canal da doutora Verusca, se inscreve também no da RIT TV. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Desejo um ótimo final de semana para você aí de casa. Muito obrigada pela sua audiência, por sua participação. E segunda-feira a gente está de volta com muito mais. Um beijo e fiquem com Deus.